Som, pronto. Não foi o Maicon, não, fui eu. Deus é bom em todo tempo, amém? Sabe que eu acredito que a gente pode quebrar um pouquinho a liturgia do culto? Se o Espírito Santo assim o quiser, Ele é o dono do culto. E nós tivemos uma manhã poderosa, durante os louvores, a adoração, e o meu coração começou a transbordar de gratidão. Você é grato? Você é grato? Mas você é grato a ponto de transbordar? Para que o seu corpo possa expressar, os seus lábios e quem está ao seu redor consiga reconhecer: está aqui ao meu lado uma pessoa que é grata. Sabe por que eu fiquei pensando? Embora eu ame vocês e eu tenho muitos filhos, eu cogitando, eu creio que eu não daria nenhum dos meus filhos, por mais que eu ame vocês. Mas o Senhor não pensou assim. O Senhor nos amou e deu seu Filho unigênito, Jesus Cristo. E Jesus se deu por amor ao Pai, por mim e por você. Sabe que desde a eternidade, e no tempo chamado plenitude dos tempos, o Deus se fez homem. Foi concebido pelo Espírito no ventre de uma virgem. Nasceu, cresceu em estatura, em graça, diante de Deus e diante dos homens. E se entregou na cruz do Calvário. Se entregou na cruz do Calvário. Se entregou por inteiro, para que através do seu sacrifício, nós pudéssemos ser alcançados, perdoados, redimidos, receber poder, ao crer em Jesus, e sermos feitos filhos de Deus. Se o amor que Jesus me amou não for o suficiente para eu viver uma vida plena de gratidão, nada o será. Porque eu posso ser grato por algum instante, por algum momento, por algo bom ou que eu deseje naquele tempo, mas isso vai passar. E o coração do homem sem Deus, ele é insaciável nas suas coisas. Mas quando Jesus é o nosso Senhor e Salvador, a vida nos encontrou, a graça nos encontrou, o amor nos encontrou, a bondade nos encontrou, a misericórdia nos encontrou. E Ele prometeu, e está chegando o dia que Ele virá nos buscar. Nós estaremos eternamente com Ele. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, como nós cantamos, possa enfrentar o que for. Por quê? Porque Cristo está em mim e eu estou nele. Ele mudou a sua sorte, Ele mudou a sua história, Ele mudou a sua vida. Por causa dele você tem um cântico de gratidão nos seus lábios. Você pode se colocar em pé e levantar as suas mãos e agradecer tão grande salvação, porque Ele te salvou, Ele te amou, Ele te redimiu, Ele te comprou, Ele virá te buscar. Nós te agradecemos, Jesus, o nome sobre todo nome. Você pode transbordar? Eu não sei se o vizinho do seu lado vai se incomodar. Eu só sei que você não deve se importar, porque é Jesus quem recebe o seu louvor, a sua adoração, a sua gratidão, porque Ele é digno, Ele é o Rei, Ele é o Senhor, Ele é exaltado, Ele é imutável, Ele é bom, só sabe ser bom. Obrigado, Jesus.
Graças nós te damos, Senhor. Eis aqui o teu povo que te ama, como um santas, levantadas, sem ira e sem contenda, reverenciando aquele que reina e vive pelo século dos séculos, o nome sobre todo nome. O invencível, o incomparável, o imutável, o majestoso, aquele que me trouxe a paz, aquele que me trouxe a alegria, aquele que me trouxe a vida, aquele que me deu a salvação. Jesus, Jesus, o inferno treme, a enfermidade vai embora, a doença vai embora, a miséria vai embora, a depressão vai embora, no nome de Jesus. O desânimo vai embora, a tristeza vai embora, a confusão bate em retirada, porque nós estamos aqui, servindo e amando a Jesus. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Eu estava perdido, mas eu fui achado. Eu estava perdido, mas eu fui achado. Eu estava perdido, mas eu fui achado. Eu não sabia o meu amanhã, eu tinha medo, eu tinha angústia, eu não sabia, até que o dia os meus olhos se abriram, e você disse que eu jamais estaria só, você sempre estaria comigo, e você não mente, você não falha, você não muda. Então hoje, eu não tenho que temer. Eu não temo hoje, eu não temo amanhã, porque o Senhor está comigo. Ah, Senhor, talvez meu nome não estaria nem na lista dos convidados de um aniversário, mas por causa do seu amor e da sua graça, o meu nome foi escrito no livro da vida. Jesus, no livro da vida, onde eu tenho livre acesso ao trono da graça diante do meu Pai. Sem timidez, sem culpa, sem condenação, porque o sangue dele me lavou. Eu não estou preso quem eu era, mas confiante em quem eu tenho me tornado em você, porque é tudo sobre você. Jesus é para você. Doce e amável Jesus. O Rei da Glória. O Rei da Glória, o Alfa, o Ômega, o início e o fim. Jesus. Obrigado, Senhor. Aleluia. Não tenha pressa. O maior tesouro, o maior presente é a presença.
Foi por isso que fomos comprados. O céu é a sua presença. Nessa presença onde o oprimido, o abatido é levantado, é restaurado. Nessa presença onde o desanimado é fortalecido, é levantado. É nessa presença que aquele que está forte e animado é mais revigorado e como um boi selvagem corre com força, com vigor e não aceita os grilhões, as prisões, as mentiras do diabo. É nessa doce presença. Oh, Jesus. Soco de brabo checa brava vasite facere de brava da sodoro brabana sede que de brava vasite que le brava mana sodoro banaya chedara manaya chodorom nenda kata baba base que te le brava baba manarancho provienda hate que le brava baba manarandoro neste nena lamba mandre que nayando vadia da terra brava baba sede va si endo ha onde o Espírito de Deus há a liberdade. Exaltamos, te exaltamos, exaltamos. Oh Espírito Santo, doce Espírito Santo, amável Espírito Santo, eu sou tão limitado para conhecer a necessidade de cada um, mas você, Espírito Santo, você é ilimitado. Você sabe como nos alcançar, você sabe como atrair a nossa atenção, você sabe como zelar e cuidar de nós. Espírito Santo, oh. Oh, obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. A tecnologia tem o seu lugar, o conhecimento humano tem o seu lugar, mas a igreja é conduzida pelo Espírito da verdade. Jesus é o Senhor da igreja. E Ele toca em áreas que homem nenhum pode tocar. Talvez vocês poderiam sair emocionado daqui, mas o Espírito Santo, Ele traz transformação, libertação, restauração, cura, e você sai livre, sarado, pleno, convicto. Aleluia. Amém. Pode tomar no seu assento. Eu tenho uma palavra aqui. Não foi por falta de estudar não, viu? Porque tem muito assunto aqui, mas não é sobre isso. É sobre Ele. Primeiramente eu gostaria de honrar e agradecer a vida do pastor Lucas e da Camila. Camila está dando uma aula demonstrativa, então o pastor Lucas está junto com a Camila. E assim como nós somos constantemente edificados e abençoados através da vida deles, da unção que flui através da vida deles, o corpo de Cristo
também está sendo em outra cidade, amém? Também gostaria de honrar e agradecer a vida da minha esposa, Juliana. Está lá no Rio de Janeiro, nos 40 graus, mas está no ar-condicionado, então está tudo certo. Juntamente com o Mateus, com a Isabel, com o Davi e com o Miguel. Parei por aí. Crescer e multiplicar eu levei a sério, né, gente? Você trouxe a sua Bíblia? Eu gostaria que você abrisse em Hebreus capítulo 10, no verso 22, por favor. Esse não é a princípio... Não, deixa, vamos lá. A Ana perguntou assim, pastor, tem alguma música para domingo à noite? Eu falei, Ana, tem umas músicas que eu gosto aí, mas vocês são tem mais aptidão do que eu e vocês são guiados. E pensa num povo guiado. Hebreus 10, 22. Cheguemos-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Sabe, amados, Deus, quando Ele libera uma palavra a nosso respeito, ou especificamente sobre determinadas coisas sobre a nossa vida, não é porque Ele estava tentando nos emocionar, porque Ele estava tentando barganhar, porque Ele estava tentando nos atrair para ter atenção, como se Deus estivesse carente. Não, porque Deus é pleno, completo em si, e Ele não tem falta e ausência de nada. Mas quando Ele libera uma palavra sobre a nossa vida, a natureza de quem Ele é está sendo acompanhada ou derramada com aquela palavra. Porque Ele é fiel para cumprir. Ele não mente, Ele não pode mentir. Então, quando Deus liberou uma palavra a seu respeito, você pode se agarrar e ter toda a certeza, Deus está totalmente comprometido com aquilo que Ele disse. 100% totalmente convicto de que isso é a vontade dEle e que Ele deseja plenamente que isso aconteça. Aí nós precisamos entender o nosso Deus. Quem é o nosso Deus? Ele é um Deus de promessas, Ele é um Deus de aliança, Ele é um Deus de propósito, Ele é um Deus de bênçãos. Quantos já ouviram essa expressão? Só querem as bênçãos de Deus, mas o Deus das bênçãos não quer. Talvez a gente de alguma forma se achou nesse lugar, ouviu alguém se portando dessa maneira, mas você e eu, você quer as bênçãos de Deus ou o Deus da bênção? Não precisa responder agora. Vai para Hebreus 6, volta um pouquinho aí. No 11. Não, vou ler no 12. Para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores do que, pela fé e paciência, herdaram a promessa. No livro de Hebreus fala muito sobre Abraão. E aí eu fui verificar essa palavra paciência. Por quê? Porque a Bíblia está dizendo que eles herdaram a promessa com fé e paciência. E essa palavra paciência, ela significa tolerância, firmeza, resistência. A capacidade de suportar perseguição e maus tratos. Uma pessoa que tem o poder de exercer vingança, mas ao invés disso é comedido. Essa paciência que está dizendo não é alguém que não tinha opção nenhuma ou não tinha o que fazer, mas é alguém que, porque creu na promessa, mesmo tendo a possibilidade de agir diferente, se manteve em fé e firme, paciente, esperando o agir de Deus e não tomando a frente para fazer da sua própria maneira. Aí a Bíblia diz, porque eles andaram em fé e paciência, eles herdaram a promessa. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior que jurasse, jurou por si mesmo, dizendo, certamente abençoado te abençoarei, e multiplicando te multiplicarei. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa, porque os homens certamente juram por alguém superior a eles, e o juramento
para confirmação é, para eles, o fim de toda a contenda. Pelo que, querendo Deus mostrar mais abundantemente a sua imutabilidade, do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com o juramento. Porque, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, a qual temos como âncora da nossa segurança e firme e que penetra até o interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Olha o que a Bíblia está dizendo. Deus liberou a sua palavra. Abraão, ele disse: eu te abençoarei, eu te multiplicarei. E a Bíblia diz que Abraão obteve a resposta, viveu a sua promessa porque teve fé e paciência. Ele perseverou, mesmo sendo perseguido, mesmo contra as afrontas, mesmo contra as oposições, ele continuou perseverando, ok? E aí a Bíblia diz assim: como não tinha por quem jurar, se jura por alguém que é superior. Deus jurou por si mesmo, a promessa e aquilo que ele havia prometido para Abraão como sendo uma aliança. Então Deus disse assim: eu vou fazer. A promessa era existir a parte de Abraão, mas aquilo que Deus garantiu, ele diz, ele é impossível que ele mude. Ele é imutável, ele não vai voltar atrás com aquilo que ele diz, de acordo com a sua resposta, de acordo com a circunstância, de acordo com o cenário, de acordo com o cenário político, de acordo com o que disseram, se você não correspondeu no tempo ou na altura. Por quê? Porque nós podemos nos desqualificar ou atrasar o tempo da promessa de Deus sobre a nossa vida. A gente não pode acelerar, mas a gente pode atrasar se a gente não estiver no lugar onde Ele deseja que nós estejamos. Na posição firme, vencendo os desafios e as circunstâncias. E aí Deus disse assim, porque há duas coisas: Deus não mente e Ele é fiel à sua promessa. Isso não muda. Agora é interessante por quê? Porque Deus fez uma promessa a Abraão. E seria errado ele querer o resultado, o fruto da sua promessa? Claro que não. Só que a Bíblia também está dizendo que nós temos um sumo sacerdote da linhagem de Melquisedeque. Porque Jesus, de uma forma ilustrativa no Velho Testamento, se mostrou como Melquisedeque, o rei de Salém, para Abraão, no qual ele deu o dízimo, honrou, e é uma prefiguração de Jesus na plenitude dos tempos. É um apontamento. Então ele tem esse encontro, recebe a promessa e permanece firme e paciente nessa promessa. Só que a Bíblia está dizendo aqui no Novo Testamento, você e eu, que nós temos um sumo sacerdote diante do Pai, intercedendo por nós e dizendo: Pai, cada uma das suas promessas, ela não volta, ela não mente e ela vai se cumprir na vida de cada um dos seus filhos. Então, em quem nós devemos confiar? No caráter de Deus, porque é um Deus que não mente, e na obra redentora de Jesus Cristo, que nos deu todas as promessas. Porque o nosso acesso a tudo que nós temos direito é por intermédio de Jesus, da sua obra redentora, do seu sacrifício, de ser feito sumo sacerdote da nova aliança e estar diante do Pai. Quando a gente erra, se arrepende, é o sangue de Jesus que nos lava e nos torna apto, e por isso que nós temos a consciência para estar diante de Deus sem medo e sem condenação, não rejeitando as promessas. Então você e eu, nós precisamos entender, nós queremos um Deus da promessa, mas nós também queremos as promessas de Deus sobre a nossa vida.
Não é ser um filho interesseiro. É a natureza de quem ele é galardoador. Essa é parte, é atributo da natureza de quem ele é. Porque senão a gente fala, não, eu não quero as promessas de Deus. Aí a gente fica que nem o filho que ficou na casa. O pai diz, tudo que é meu é seu, você não desfruta porque você não quer. Porque era tudo dele e ele tinha acesso. Então a gente não pode ser indiferente com aquilo que ele prometeu. Porque quando as promessas de Deus se cumprem na nossa vida, isso não revela o quanto a gente é bom, revela o quanto ele é bom e o sacrifício de Jesus pleno para nos conquistar. A bondade dele é revelada, é manifesta. É por isso que quando você anda em generosidade, a Bíblia diz que as pessoas glorificam a Deus. Amém? Então tá bom. A nossa confiança deve estar no caráter de Deus e naquilo que Jesus fez por nós, amém? 2 Reis, abre lá por favor, 2 Reis no capítulo 2. Deixa eu correr aqui. 2 Reis capítulo 2, no verso 9 e 10. Sucedeu, pois, que havendo ele passado, Elias disse a Eliseu, pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu, peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. No verso 10, e disse, coisa dura pediste, e se me vires quando for tomado de ti, assim te fará, porém, se não, não se fará. Esse texto veio ao meu coração, por quê? Porque antes disso, em 1 Reis 19, a Bíblia diz que o profeta está passando, e ele pega Eliseu e diz assim, vem e me segue. E se você estudar lá, ele não deu uma promessa de porção dobrada, não deu promessa de que ele seria o sucessor e que ele iria sobressair muito mais do que o profeta. Ele o convidou para caminhar com ele junto nessa jornada. Ele vai, está arando a terra, pega os bois, faz uma fogueira, faz um churrasco e se despede e segue com o profeta. Aqui, depois de um longo período desse treinamento, o profeta, antes de ir ao Senhor, ele diz, o que você quer pedir? E ele diz, eu quero uma porção dobrada, não foi nem igual. Ele falou, não quero nem empatar, eu quero uma porção dobrada, porque se na sua vida viram que Deus é grande, na minha vida vão ver que Ele é o dobro de grande. Porque a glória é de Deus. Só que a resposta dele foi assim, você pediu uma dura coisa. Então se você me acompanhar até o final, você vai ter aquilo que você recebeu. Então nós precisamos entender que ali existiu uma promessa. Ele estava revelando o que você quer pedir. Porque Deus é um Deus de promessa. Ele disse, então eu quero isso como promessa, a porção dobrada. Ele disse, então cumpra o processo até o final. Se você cumprir o processo, você vai usufruir da promessa. Você entendeu? Não veio a garantia antes, mas durante o processo, algo foi sendo estabelecido. Quando você entregou a sua vida para Jesus, muitos de nós não tínhamos nem muita noção. E ao caminhar com Ele, quantas promessas nós não recebemos? Muitas delas já se cumpriram, amém? Tantas outras irão se cumprir, amém? Mas quem nós temos nos tornado no processo? Porque a promessa é importante, mas o processo também. Porque não é apenas o que você recebe, mas quem você se torna também, quando chegar a promessa. Sabe, o povo estava no cativeiro, prisioneiro no Egito. Deus levanta o libertador e libera uma promessa. Eu vou libertar vocês e vou levar vocês para Canaã, uma terra que mana leite e mel.
Depois nós vemos os sinais, as pragas, os acontecimentos. E é interessante por quê? Porque existia um caminho mais curto. Só que Deus, sabendo do coração do povo, Deus mandou ele pelo deserto. Porque pelo caminho mais curto, eles iam se deparar com os filisteus. E a Bíblia diz que Deus não mandou eles por esse lugar, porque sabia que se levantassem guerra, eles iam temer e iam voltar de novo para o Egito. Entenda que nenhuma das palavras que Deus liberou sobre a sua vida, já não existe o poder e a capacidade e o suprimento necessário para se manifestar. Deus nunca vai nos colocar em uma situação para ver a gente perder, ser envergonhado ou desmoronar. Já existe a graça necessária para isso. Agora, como eles não estavam preparados, Deus, na sua infinita sabedoria, disse: vamos por outro caminho. Por quê? Porque Ele tirou eles do Egito, mas era necessário tirar o Egito deles. Sabe que muitas vezes Deus pode mudar o cenário que você está, para que coisas possam acontecer? Ele mudou o cenário tirando do Egito. E no deserto já era um cenário diferente, lembrando da promessa e visualizando Canaã. Ok? Só que Deus também desejou colocar Canaã neles, antes de eles colocarem o pé em Canaã. Porque Deus liberou uma palavra da terra que era boa. Eles não viram Canaã, eles não colocaram o pé em Canaã, mas Deus falou: eu estou levando vocês para Canaã, para que por meio da fé, Canaã fosse gerada dentro deles, para que eles andassem em fé e vencessem os desafios e tomassem posse. Às vezes a gente está esperando mudar o cenário. Mas que tal às vezes a gente também mudar a gente, para depois a gente entrar no cenário? Sabe, a gente mudou de prédio. E talvez a gente mudou a nossa visão depois que a gente chegou aqui. Ou talvez a gente mudou lá, e quando chegou aqui a gente tem uma nova visão. O que não pode acontecer é a gente permanecer no mesmo lugar, da mesma maneira, na mesma intensidade, com a mesma visão. Porque ou Deus te mudou de lugar para que você mude a visão, ou Deus te mudou para que você amplie a visão e acesse o que Ele tem para você. De um jeito ou de outro Ele quer nos alcançar, de um jeito ou de outro Ele quer nos impulsionar para viver as promessas dEle sobre as nossas vidas. Para que a gente tenha acesso a tudo. Porque essa é a vontade dEle. Ele não está dificultando, Ele não está se opondo, Ele não é assim. Mas Ele está nos ensinando. Porque de verdade, irmãos, no Egito, no deserto ou em Canaã, se a nossa confiança não estiver no Senhor, só vai mudar o cenário, mas a gente continua sendo escravo. Sabe por quê? Porque no deserto eu posso achar assim: ah, Deus, vou morrer de fome. Ah, Deus, não vai ter água. Ah, Deus, não vai ser o suficiente. Medo de não ter. Um Deus que abriu o mar, que mandou maná, que mandou água da rocha, coluna de fogo, nuvem. Um Deus presente e o povo com a mentalidade de um Deus ausente. E em Canaã, tanta fartura. O cacho de uva, 2 pessoas pegarem. Mas tem gigante, mas tem isso, mas tem aquilo. Então eu fico com medo de Deus não me atender e não ter. Ou então quando eu tenho, eu fico com medo de perder. De qualquer jeito eu estou escravo. De qualquer jeito eu estou refém. Agora, quando a minha confiança está no Senhor, naquele que liberou a palavra, foi o que a gente cantou: posso passar o que for, eu sei quem luta por mim, e os seus planos não podem ser frustrados. Por quê? Porque com fé e paciência eu permaneço nessa palavra. Porque existe uma parcela nas promessas do Senhor, no qual nós nos posicionamos.
Existem outras que não tem nada a ver com a gente, com a vinda de Jesus. Ele vai vir, quer creia, quer não, isso vai acontecer. Mas tantas outras promessas, existe o nosso posicionamento, amém? Atos 7,39 diz assim, que o povo, em seu coração, voltou para o Egito. Eles não voltaram fisicamente, eles não fizeram a caravana de volta para o Egito. Mas a Bíblia diz que no seu coração, eles voltaram para o Egito. E aí é o tema que o Senhor colocou no meu coração essa noite. E aí a gente vai entrar no tema agora. Agora só foi uma ilustração, tá? Pode colocar um pouquinho aí. Você não é um museu. Porque a frase que saltou no meu coração foi: muitos, por causa do excesso de passado, não têm vivido o melhor de Deus no seu presente. Vou repetir. Muitos, por causa do seu excesso de passado, não têm vivido o melhor de Deus no seu presente. Sabe que o povo na velha aliança, Deus quando fazia e fez coisas extraordinárias, Ele falava, deixa uma pedra, deixa um memorial, para quem passar se lembrar. Só que eles não tinham um novo espírito, era um coração de pedra. Você e eu recebemos um coração de carne. Era um memorial das coisas grandes que Deus tinha feito. E não tem nada de errado nisso. Mas o problema é que tantas pessoas estão vivendo de um Deus que foi, ou de um Deus que talvez será. E o grande eu sou, o que Ele tem sido na sua vida hoje? O que Ele tem feito na sua vida hoje? Porque nós não estamos servindo a um Deus que era, embora Ele foi. E não estamos apenas servindo a um Deus que será, porque Ele é ilimitado, Ele é eterno e Ele está no nosso futuro. Mas e quem tem sido o eu sou, o seu Deus, na sua vida, na minha vida, hoje, agora? Qual tem sido as nossas experiências, a nossa vida, as palavras, a promessa, aquilo que a gente tem vivido de relacionamento e vida com Deus hoje, agora? Porque para ensinar eles a confiar, sabe o que Ele fez? Manda o maná. Só que o maná era diário. E porque eles não confiavam, tinham a mentalidade de escravo, eles queriam amontoar. No outro dia, amanheceu apodrecido e embolorado. Não era porque Deus não tinha fartura o suficiente. É porque o maior benefício é aprender a confiar no Senhor. Então tinha um dia que podia pegar a porção dobrada, que era o dia do descanso. Mas nos outros dias, Deus estava dizendo, confia, porque todo dia eu tenho uma porção nova para você. Você acha que cada dia cabe o seu mal, está à toa na Bíblia? Confia, tem uma porção nova, fresca, suculenta, disponível para você provar e viver comigo hoje. Uma revelação nova, um fluir novo, a graça, o refrigério, a força, o vigor, a disposição. Existe algo novo, fresco, cheirando, quentinho agora, do trono da graça, para minha e para a sua vida, para desfrutar agora. Não para viver apenas falando, como era bom, como tem sido bom, porque Deus é hoje, é hoje, é hoje, é agora. Naquele ano como era, como eu orava, como acontecia, como eu buscava, deixa para lá, você não é museu, Deus é agora, pode ser agora, tem que ser agora. Pode se lembrar, mas não fica com tanta saudade assim não. Aí eu fiquei pensando, porque a mulher de Ló olhou para trás, e virou estátua de sal. Aí eu fiquei curioso, eu falei, mas não poderia ser estátua de bronze? Estátua de barro? Tinha que ser estátua de sal? Às vezes minha cabeça buga assim, fica... E sabe o que acontece?
O sal, ele é para salgar, isso é óbvio. Mas, quando ele começa a se misturar com terra e areia, ele não perde o sabor, mas ele estraga. E quando ele fica num ambiente muito úmido, sem o calor, ele começa a ficar insípido. Aí a gente pensa, nossa, só porque ela olhou para trás? Não, ela teve uma história. Eles caminharam com Abraão. Eles viram o Deus da promessa, o Deus da multiplicação. Chegou a tal ponto que eles tiveram que se separar de tantas bênçãos que eles estavam vivendo, e os pastores deles começaram a brigar. Eles viram Deus agindo em favor deles, operando na vida deles. Aí eles estão num cenário de Sodoma e Gomorra, e aí não foi só uma olhada para trás, mas quando ela ficou presa no passado. Ela deixou de viver o livramento no presente e almejar o futuro extraordinário que Deus tinha para aquela família. E aí, no ambiente errado, ou com as conexões erradas, a gente pode acabar ficando insípido, como estátua de sal. E às vezes, qual que é o ambiente errado? Pensando só nas coisas do passado. É porque às vezes eu percebo que a gente está querendo acessar um lugar que é, eu posso dizer assim, ilegal para a gente. Porque se a gente se arrependeu e entregou para o Senhor, Ele diz que Ele manda por mar do esquecimento, está lá em Miqueias. Se o próprio Deus manda por mar do esquecimento, por que a gente está querendo vasculhar? Por que a gente está querendo voltar nas frustrações? Sabe que Abraão não foi 100% assertivo? O pai da fé. Aí a esposa teve uma péssima ideia, que para ele era uma grande, e pegou a concubina, Agar. E ele se deitou com ela e deu um baita de um B.O. Um problemão. Sabe, muitas vezes a gente tenta ou quer ter a iniciativa de ajudar o Senhor nos seus planos e nas suas promessas, porque a gente não tem a paciência de suportar a pressão e permanecer firme no mesmo lugar. Mas todas as vezes que a gente faz isso, a gente está disposto a ajudar, mas não está pronto para arcar com a circunstância da desobediência. E eles não estavam. Tanto é que começaram, Deus, estou sendo afrontada, Deus, Deus, Deus. E Deus não é assim, né? Se fosse eu ia falar, você que arrumou o B.O., se vira, mas não é assim. Só que Abraão não enfraqueceu na promessa, porque ele fez tudo certo? Não. Ele se fortaleceu dando glória, porque ele sabia que aquele que fez a promessa era fiel e justo para cumpri-la. Agora imagina se ele tivesse ficado lamentando, que besteira a gente fez, né? Olha aí Ismael, olha só o que está acontecendo, olha se a gente não tivesse interferido, olha se a gente não tivesse feito assim, acho que é por isso que não vai acontecer mesmo, olha já passou tanto tempo, olha já tem 100 anos, olha já estou velhinho, mal acabado, olha o seu ventre já está infrutífero, olha que coisa, que desgraça, Deus não vai cumprir a promessa não. Ele falou, embora eu tenha errado, eu me arrependo, Deus é poderoso para me colocar na rota e cumprir aquilo que Ele mesmo prometeu sobre a minha vida. O que é necessário? O arrependimento. Paulo tinha do que se arrepender? Tinha. Mas ele mesmo diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para aquelas que estão adiante de mim. A Bíblia diz que nós devemos trazer à memória aquilo que nos traz esperança. E o que nos traz mais esperança do que as promessas do Senhor sobre a nossa vida? E as promessas do Senhor na nossa vida não estão no passado, elas estão no presente e estão apontando para o futuro. Tanto é que o povo de Israel quis viver do passado.
E Isaías disse: vocês estão presos no passado. Isaías 9, vocês não sabem? Eis que faço algo novo. Esquece das coisas do passado, porque até no meio do deserto eu estou abrindo o caminho e vou fazer vocês prosperar. Agora, será que só foi lá no Egito que o diabo ficou tentando eles a voltar? Lá no deserto que o diabo ficou tentando o povo a voltar para o Egito? Porque está dizendo que eles voltaram no seu coração. E quantas vezes o diabo não tem lançado os pensamentos, os sofismas, as lembranças, para tentar nos paralisar e voltar ao passado? Quantas vezes você tentou e deu errado? Você acha mesmo que é dessa vez que vai dar certo? Aí no coração, volta e fala: é verdade. Ó céus, ó vida, ó terra, ó mar. Olha, mas você, olha, mas não pode. Olha a sua família, olha a sua condição, olha o seu cenário, olha o seu erro. Você errou, não tem mais jeito para você. Quem fala isso? É o diabo. É ele que vai nos acusar, é ele que vai apontar, é ele que nos vai condenar. E eu não estou dizendo que não existam consequências, ok? As más escolhas geram consequências. Mas os nossos erros, quando eles são entregues àquele que é o Todo-Poderoso, eles também não vão ser o empecilho necessário para paralisar tudo aquilo que Ele prometeu sobre a nossa vida. Porque Ele diz que o chamado é irrevogável, as promessas é irrevogável, e há duas coisas que não podem acontecer: que Deus minta, que Ele volte atrás naquilo que Ele prometeu. Abre lá em Neemias, por favor. Ixi, está acabando meu tempo. Neemias 1:9. Já tem um tempo que eu estou meditando sobre isso. Vai rápido. Não. Neemias está assim: e vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos. E eu os farei então, ainda que o vosso rejeitado esteja no cabo do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Para que a gente possa entender o cenário, Deus levanta Neemias. Neemias era um copeiro. Eles foram exilados por causa do pecado do povo, e Deus havia prometido a terra para eles, mas eles desviaram o seu coração do Senhor. Deus levanta profetas, levanta Esdras para trazer a lei e trazer a palavra, porque trazendo a palavra ia trazer de novo o povo para o prumo, para enxergar as promessas de Deus e a fidelidade de Deus. E aí Deus estabelece, e antes disso Deus foi trazendo os profetas, dizendo: ei, o cenário de vocês não vai terminar assim, o Deus que prometeu vai se manifestar, vocês vão voltar, vocês vão ser libertos, vai se cumprir as promessas de Deus, para que fé fosse gerada no coração deles. Mas eles estão olhando o cenário, e aí Neemias era copeiro do rei. Ele ouve o relatório de como estava Jerusalém, os muros queimados, sem portas, a ruína, e a Bíblia diz que ele chorou, jejuou e orou. E depois a primeira coisa que ele faz, ele vai se lembrar da promessa de Deus. Deus, o povo está perdido, está escravo, está prisioneiro, os muros estão derribados, as portas estão caídas, há muita pobreza, há muita miséria, mas o Senhor prometeu
Se a gente voltar o nosso coração para você, se a gente se arrepender dos nossos maus caminhos, se a gente te buscar de novo, não importa onde quer que o povo esteja, o Senhor vai nos fazer voltar e restaurar a nossa sorte e tomar posse do lugar que o Senhor prometeu. Aí ele encontra graça diante do rei, recebe cartas e vai nessa jornada. Quando ele chega lá, ele não diz nada para ninguém e vai averiguar todo o cenário. E de fato o cenário era aquilo que eles tinham constatado. Só que homens se levantam, tirando sarro, vou usar essa expressão, dizendo: quantos tantos não quiseram restaurar os muros? Quantos tantos não começaram a obra e no meio do caminho pararam? Quantos judeus não começaram essa obra e ficaram anos e anos tentando reconstruir os muros? Sabe o que deu no final? Nada. E agora vocês estão vindo aqui, com esse pouquinho de gente, no meio desses escombros, e estão achando que vai fazer alguma coisa? A resposta de Neemias para eles foi: vocês não têm aliança com Deus, vocês não têm parte nisso. Então vocês não deveriam nem dar palpite, porque eu sei quem está comigo, e ele começou a boa obra, ele vai concluir essa obra. Sabe que durante o processo, quando eles se engajaram a fazer, a oposição se levantou e se levantou com força? 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes tentando paralisar, levantando calúnia, levantando mentira, dizendo que ele estava tentando ocupar o lugar do rei, e foram tentando de toda forma paralisar aquilo que Deus tinha começado a fazer através da vida deles. A resposta de Neemias foi: eu estou inserido em uma grande obra, eu não tenho tempo a perder. Quantas vezes as distrações têm tentado, mas têm conseguido nos paralisar? Porque a gente tira os olhos da promessa, a gente tira os olhos do autor e consumador da nossa fé. Aquele que prometeu é fiel e justo para cumprir e não mente. Resumindo, eles concluíram a obra. Levantaram os muros, restauraram as portas, começaram as famílias a voltar, assim como Deus havia dito na sua promessa. Isso aconteceu em 52 dias. Aí os inimigos temeram e disseram: só pode ter sido Deus para ter feito isso na vida deles. Só que sabe o que eles fizeram? Eles restauraram a adoração no templo novamente. Aí os levitas, os sacerdotes, voltaram a oferecer sacrifícios ao Senhor. Eles começaram a limpar o povo da idolatria e tirar o pecado do meio deles. E eles começaram a voltar o coração para o Senhor. Aí levantou Zacarias, Malaquias, todos esses profetas, apontando para a plenitude dos tempos. Esse cenário foi cerca de 110 anos que aconteceu tudo isso. E depois de tudo isso feito, a Bíblia diz que um homem, Jesus, chamado Zacarias, um sacerdote, estava no seu ofício no templo servindo ao Senhor. E o anjo aparece e diz: Zacarias, a sua oração foi respondida, e a sua esposa Isabel, que era fértil, dará à luz a João Batista, aquele que irá precursor do caminho, e irá dizer: eis que o Messias vem, eis que o Rei vem, eis que o Salvador vem. João Batista, a voz que clama no deserto, ele irá ser gerado do ventre da sua esposa. Um Deus que restaura a sorte em 110 anos, mas um Deus que é o Deus de bênção, de promessas, mas é um Deus de geração.
e José, que era da linhagem, da genealogia, e Maria, e o Messias vem. Sabe qual é o problema? É porque às vezes nos falta paciência. Porque a gente está muito imediatista, querendo a resposta agora. E se aquilo que você tem semeado, e se aquilo que você tem andado em fidelidade, não se evidencie na sua vida, mas talvez o seu bisneto, se Jesus não vier, vai ser o maior evangelista da sua geração e vai alcançar milhares de pessoas. E aquilo que você tem ofertado? E aquilo que você tem semeado? E aquilo que você tem se desgastado? E aquilo que você tem perseverado? Se talvez não está saindo como você imaginou, como você queria, no tempo que você queria, e aí fica no lugar de frustração e lamentação. Ah, mas no passado, ah, mas era, ah não, o que é agora, essa é a hora. Não fique preso ao passado. Existe um futuro glorioso para você e para mim. Você não vai ficar preso aos erros, e às vezes até nem aquilo que fez de bom, como se fosse o ápice da sua vida, na minha vida. Deus tem muito mais. Deus tem muito mais. O que saiu fora do lugar? Você acha mesmo que Deus caiu do trono? Que está preocupado agora, e agora que aconteceu, e aquilo que eu disse, como vai acontecer, como vai ser, como será? Não, Deus é fiel para cumprir, Ele não muda, Ele não muda, Ele é fiel, Ele é o Todo-Poderoso. Aí preso ao passado, não vivo o presente, e não vislumbro um futuro glorioso que Ele prometeu para mim. O que não aconteceu? Não dá para voltar mais atrás. Não dá para voltar no passado. Não dá para mudar o passado. A gente não tem acesso lá. Mas se eu entreguei para Jesus e Ele jogou no mar de esquecimento, para que eu vou ficar voltando com as coisas que foram? Eu vou viver o hoje, eu vou viver o novo, eu vou viver esse novo tempo, eu vou viver essa nova fase. Eu vou viver tudo aquilo que Ele tem para mim, para minha família, como ministério, como pai, como pastor, como marido, como amigo. Essa é a estação favorável do Senhor sobre a nossa vida. Você pode se colocar em pé, por gentileza? É necessário nascer de novo, crer com o coração e confessar com a boca o senhorio de Jesus. É necessário que todo homem, toda mulher faça isso. Não me interessa, não importa o seu passado. Não importa. Não importa o que você fez de bom e se acha bom o bastante, e não importa o que você fez de ruim e se acha ruim bastante. Somente através do sacrifício e de Jesus Cristo é possível herdar a salvação. Então, se você nunca fez Jesus Senhor e Salvador da sua vida, eis aí a sua oportunidade de ter um presente e um futuro glorioso. Então, se você nunca fez essa oração, reconhecendo o senhorio de Jesus, eu gostaria que, por gentileza, você fizesse um aceno assim com a sua mão, para que a gente pudesse orar com você, para que você pudesse desfrutar desse eu sou, o Deus Todo-Poderoso na sua vida, e ver Ele transformar a sua vida, a sua casa, a sua história, o seu destino, porque Ele é poderoso para fazer. Alguém? Está escuro aqui, eu não consigo ver, mas se conseguir levantar a sua mão, ou se você se afastou, ou se desviou por algum motivo, e deseja retornar para os caminhos do Senhor, faça uma cena com a sua mão assim, que nós vamos orar com você. Alguém com alguma dor ou enfermidade?
cura disponível para você. E alguém que ainda não recebeu o batismo no Espírito Santo, com a evidência de falar em outras línguas? Todos cheios? Deixa eu olhar o meu tempo. Sabe, amados, o Senhor falou para mim, não vá direto no tema, no assunto. Porque às vezes quando se toca em determinados temas ou assuntos, a resposta muitas vezes é se fechar. Achando que isso é uma forma de proteção. Mas o lugar mais seguro e protegido que nós estamos é nos braços do Senhor, rendidos a Ele. Então não existe frustração, ou dor, ou ressentimento, ou qualquer coisa que possa ou deva nos paralisar. Nós precisamos nos render a Ele, porque Ele é aquele que traz a cura, Ele é aquele que traz esse novo tempo, essa nova estação sobre a nossa vida. Regina Célia, ela pediu oração pela organização de pensamentos, pela cura da depressão e esquizofrenia. A Maria Heloísa, câncer no colo do útero. O Tiago, câncer no reto. E a Missilene, crise de ansiedade e depressão. Sabe que o excesso de futuro provoca ansiedade? E às vezes o excesso de passado também traz depressão? São sintomas. Mas nós vamos orar no nome que está acima de todo nome. Pai, nós colocamos diante de você a vida do Tiago, da Regina Célia, da Maria Heloísa e da Missilene. Senhor, nós declaramos agora a intervenção do Teu Santo Espírito, tocando a mente, o corpo de cada um deles agora. Nós declaramos agora todo espírito de morte, todo espírito de enfermidade, toda doença, todo mal, saia agora, demônio, bata em retirada agora, na autoridade do nome de Jesus. Liberdade de pensamentos, liberdade da depressão, liberdade da ansiedade, todo medo, toda vergonha, toda opressão. Espírito de vida, tocando agora sobre eles, em cada órgão, em cada membro. Declaramos vida e vida em abundância, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Você pode se sentar? Diga, Karen. Amém, amém. Sabe, amados, eu tenho 4 filhos. E eu tenho chamado de pastor. Eu tenho. Pode ser que algum deles tenha. Mas porque eu tenho chamado de pastor, necessariamente meus filhos não são pastor?
Por que eu estou dizendo isso? Porque os pais precisam orientar os seus filhos, adolescentes, ou quando eles são crianças e chegam ao entendimento de que filho de crente não faz crentinho. É necessário eles, quando têm o entendimento, reconhecer o senhorio de Jesus, reconhecer o seu pecado e fazer a confissão e a oração, fazendo Jesus Senhor e Salvador da sua vida. É necessário que todos nós, independente da idade, quando se tem a compreensão e entendimento, é necessário que todos nós venhamos a reconhecer o senhorio de Jesus. Então, alguém ainda não entregou a vida ao senhorio de Jesus e gostaria nessa noite de fazer essa oração simples, mas a oração mais poderosa da sua vida, reconhecendo, não pode ficar sentado, sem problema. Alguém que ainda não fez essa oração e gostaria de fazer? O Senhor parou o culto para te alcançar. Ele parou o culto para te alcançar. Faça um aceno com a sua mão e nós vamos orar com você. Eu sei que tem gente. A gente não vai pegar você pela mão aí, porque é o Espírito Santo que te convence, mas não deixa o rompimento, é porque eu sou muito tímido, não, embora você vai se tornar uma nova criatura hoje, e vai viver tudo aquilo que Deus tem para você, e vai romper até com essa timidez. Bom, eu sei que tem, mas eu não vou insistir. 3 literaturas: Como Desfrutar da Abundância, T.L. Osborne, Até que Nada Mais Importe. Esse daqui eu já li, é extraordinário. Luciano Subirá. E do John Bevere, assim? Debaixo das suas asas, a promessa de proteção debaixo da sua autoridade. Nós temos ali no Verbo Shop. Você pode adquirir, você pode presentear, você pode abençoar, e você será ricamente edificado, tanto lendo quanto ofertando na vida de alguma pessoa, amém? O pastor Vitor vai finalizar. Bom, Deus é bom em todo o tempo. Continue sendo edificados na prática da palavra, e o Eu Sou é o seu Deus e tem feito coisas extraordinárias na sua vida, amém?